Nesta live abordaremos as razões e os motivos que temos para comemorar a data do nascimento de Jesus. Ninguém sabe o dia certo em que Jesus nasceu, bem como ninguém sabe o dia certo que ele morreu, e nem o dia certo que ele ressuscitou, e muito menos o dia em que ele vai voltar. O importante não é o fato de que Jesus tenha nascido ou não em 25 de dezembro. O verdadeiro sentido do Natal é saber que esta data é a mais importante para todos os que não são israelitas de carne e sangue, pois é o momento em que os gentios foram adotados como filhos e receberam o direito da herança eterna. Este assunto será detalhado de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista, Celso Ezequiel nesta Super Live de Natal. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. É uma alegria ter a sua participação conosco nesse momento para falarmos um pouco, para comentarmos nessa live. Hoje é dia 24 de dezembro e como nós estamos vendo, analisando, observando no mundo todo se falando do nascimento de Jesus, então hoje nessa live nós vamos abordar os fatos que envolvem o nascimento de Jesus. Nós temos visto muita gente, até para uma tristeza para nós, dizendo que não se deve comemorar o Natal, que é paganismo, um monte de coisa. Mas isso tudo, infelizmente, essas pessoas estão sendo influenciadas pelo Deus desse século. Como a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos fiéis para que não sigam o caminho verdadeiro de Jesus. Mas quando nós damos voz ao Espírito Santo e nós entendemos o que realmente é o Natal, o que significa o nascimento de Jesus, nós aprendemos e nós assim entendemos as razões e os motivos para comemorarmos o Natal. Esse é o objetivo dessa live. Você tem liberdade para você postar os seus comentários sobre o que você pensa sobre o Natal, a sua opinião sobre o assunto que nós vamos abordar aqui nesse momento. Como sempre, o norte da nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, procuramos seguir a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada fala, o que a Bíblia Sagrada traz para nós sobre o Natal. Então é isso que nós vamos fazer agora nesse momento. Eu convido você para acompanhar conosco. Primeiramente, nós vamos ler lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, que é o tema principal que nós temos que abordar sobre o Natal. Diz assim o texto bíblico: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías capítulo 9, versículo de 1 até o versículo de número 7. Observe a importância desse trecho, a importância do que o profeta aqui está dizendo. Como nós sabemos, antigamente, quando Deus criou a terra, Deus separou unicamente a nação de Israel como sendo o povo escolhido, como sendo o único povo a quem Deus tinha como filho. Os demais povos da terra todos eram considerados gentios, que significa não filho de Deus, afastados de Deus. Então todos os povos, todos aqueles que não fosse israelita, judeu, não tinha salvação. Deus não tinha compromisso com essas pessoas. Mas veja bem, nós estamos falando de um Deus que é o dono de tudo, o Criador do céu, o Criador da terra, aquele que tem a chave do inferno, aquele que pode mandar uma alma para o inferno, para viver eternamente sofrendo no inferno, bem como para salvar a alma, para nos levar para o reino do céu. Então, o que acontece? Deus entendeu que havia de ser misericordioso com toda a terra, misericordioso com todas as pessoas. Então o profeta assim anunciou que nasceria o Messias, nasceria o Salvador. Ele não seria o Messias apenas para o povo de Israel, não seria o Messias apenas para os judeus, seria o Messias para todos, o Messias para todos aqueles que recebessem a Jesus, para todos aqueles que tivessem Jesus em seu coração. E assim, então, aconteceu. Foi anunciado pelo profeta Isaías que o Messias viria e aqueles que estavam nas trevas, aqueles que não tinham mais salvação, poderiam se salvar porque Jesus iria nascer, porque Jesus viria como Salvador, como o texto diz aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O nascimento de Jesus, ele é o ato que nos adotou como filho. Se tiver alguém assistindo essa live que não for gentil, que for um judeu de sangue, ele, independentemente do nascimento de Jesus, ele já tinha o direito da salvação pela herança abraâmica. Mas quando Jesus nasce, o que acontece? Ele abre o processo de salvação para todos os cidadãos da terra, para todas as pessoas, independentemente de ser israelita ou não. Esse é o ponto que você precisa entender e que você precisa ter conhecimento para saber a importância do Natal. É justamente porque representa o momento em que nós, que não somos israelitas, fomos adotados como filho. Nós somos filhos adotivos. Você pode continuar nessa live que nós vamos trazer aqui o texto no Novo Testamento que o apóstolo Paulo
confirmando claramente o que eu estou falando aqui com relação à adoção, para você ver como que é importante o Natal, como é importante falar do nascimento de Jesus, dessa data tão importante para nós que não somos israelitas. E o que ocorre? Jesus nascendo, tanto é que a Bíblia fala, todos conhecem a história, que veio os reis magos, e os reis magos não eram judeus, não eram israelitas, eles eram de nações que não eram salvas, de nações consideradas gentios, aqueles que justamente que o profeta Isaías aqui narra no texto, aqueles que não teriam acesso à salvação, mas quando eles souberam que Jesus nasceu, eles vieram trazer as suas oferendas, agradecendo porque a salvação chegou até eles. Então, esse é o ponto essencial do Natal. Eu não consigo entender da onde que surgiu essa coisa, vamos chamar assim, demoníaca, essa ação maligna de dizer que não se deve comemorar o Natal, que existem igrejas que até hoje, num dia, né, véspera de Natal, fecham a igreja. Todos aqui que me conhecem, que participaram na nossa igreja, nosso ministério, nós tivemos bastantes problemas depois da pandemia e ainda não conseguimos reabrir as portas físicas da nossa igreja. Mas em nome de Jesus, nós cremos que agora em 2024, com a graça do Senhor, com o apoio dos irmãos, nós podemos restaurar a obra. Mas todo ano, dia 24, nós tínhamos o nosso culto especial de Natal, a nossa peça de Natal, nós tínhamos a nossa ceia, porque é um culto essencial. Nós pedimos milagres a Deus, pedimos que o Senhor nos cure, que o Senhor nos proteja, então nós temos que aprender a dar honra a Jesus. E tenho certeza que o Senhor muito se alegra com todos aqueles que nesse momento, que nesse dia, reconhecem a importância do nascimento de Jesus, dele ter nascido e dele estar entre nós e ter vindo até nós para a nossa salvação. Digo, a não ser que você seja judeu, israelita, então vai lá, você tem os seus motivos. Os judeus, infelizmente, não comemoram Natal porque eles nem acreditam em Jesus, nem reconhecem que Jesus existiu, nem reconhecem que Jesus esteve entre nós. Mas nós que cremos em Jesus, nós que temos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, comemoramos o Natal sim, nos alegramos com essa data, nós reconhecemos a importância do que Jesus fez por nós, do sacrifício que ele fez, de como ele morreu na cruz para a nossa salvação. Aí que está o ponto. Muita gente diz, mas nós temos que falar da morte de Jesus, temos que falar da ressurreição de Jesus. Mas que absurdo é esse? Olha aonde chega o ponto. Por isso que tem aquela regra lógica, né? Um abismo chama outro abismo. A pessoa deixa de comemorar o Natal, aí quer justificar o fato de que não está comemorando, aí começa a blasfemar, começa a pecar contra o Espírito Santo, aí a coisa fica pior. Observe que são situações distintas. O nascimento de Jesus é quando nós somos adotados como filho. A morte e a ressurreição é quando nós recebemos a herança. Vamos fazer uma comparação básica. Você imagina um filho que é adotivo, um filho adotivo. Muito bem. Esse filho adotivo, a partir do momento que ele é adotado, ele tem os mesmos direitos do filho legítimo, certo? Até aí você concorda comigo que o filho adotivo tem o mesmo direito do filho legítimo? Sim, a lei assim prescreve. Muito bem, mas quando é que o filho adotivo e o filho legítimo recebem a herança? É quando os seus pais morrem. Só após a morte dos pais é que os filhos, tanto os adotivos quanto os filhos naturais, podem reivindicar a herança. É exatamente esse caso, exatamente essa mesma forma análoga que nós temos que fazer com relação à nossa adoção como filhos de Deus. Nós que não somos israelitas, fomos adotados como filho a partir do momento que Jesus nasceu. Recebemos o direito da herança. Mas
o direito de herdar o reino do céu, o direito da salvação, nós recebemos a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, que é o mesmo direito dos judeus. Diz o texto: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, tem direito à herança, tem direito de ser chamado filho de Deus, para aqueles que creem no nome de Jesus. Aí a herança já independe do fato de ser filho adotivo ou de ser filho legítimo. O que é necessário é manter-se na presença do Senhor, obedecer a palavra do Senhor para assim desfrutar a herança. Fazendo a comparação com a vida humana, a mesma coisa. O filho pode ser um filho adotivo e se tornar rebelde na sua maioridade, se rebelar contra os seus pais. O que acontece? Ele perde o direito da herança. Mesma coisa o filho natural, também pode se ficar rebelde, se rebelar contra seus pais, ele vai perder também o direito da herança. Então esse é o ponto que eu quero que você entenda o que é o Natal, o que é o verdadeiro sentido do Natal. Por que que nós comemoramos o Natal? Porque é a data em que nós fomos adotados como filhos de Deus. O que as pessoas não estão percebendo é que todo esse movimento para não se comemorar o Natal faz parte de uma estratégia do Deus desse século, uma estratégia do grande arquiteto do universo, uma estratégia do olho que tudo vê, para que descaracterizar o nome de Jesus. Tudo que está acontecendo nos nossos tempos de hoje tem esse objetivo: desqualificar o nome de Jesus, desqualificar as coisas de Deus. Por exemplo, Deus criou homem e mulher, a imagem e semelhança dele. Assim diz a Bíblia, que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. O que faz o Deus desse século? Que essa natureza que Deus criou entre homem e mulher seja alterada. Então foi criado o terceiro sexo, dizendo que as pessoas podem se relacionar, sendo homem pode virar mulher, sendo mulher pode virar homem. Então isso para quê? Para desqualificar a criação de Deus, porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Outra coisa, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o que eles estão fazendo? Tentando destruir o templo do Espírito Santo através de tatuagens. Por isso que é tão difundida a tatuagem, que as pessoas tatuam tanto seus corpos. Para quê? Tirar aquilo que é a imagem de Deus, fazer com que a imagem de Deus deixe de aparecer, fazer com que a imagem de Deus deixe de existir. Então tudo isso são coisas que estão acontecendo nos nossos tempos de hoje, que nós temos que entender. E essa disfunção para não se comemorar o Natal também tem esse objetivo: fazer com que o nome de Jesus seja desprezado, que as pessoas não respeitem Jesus, não dê honra ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor deve ser dado ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus teve uma vida muito amargurada como homem. Ele foi desprezado, humilhado, foi morto numa cruz. As pessoas ignoram o sofrimento de Jesus. Parece que Jesus é um gênio da lâmpada, que não tem sentimento nenhum, só tem que obedecer a ordem. As pessoas veem Jesus dessa forma, não dão respeito. Eu fico assim indignado de ver como que as pessoas conseguem ser tão fria de dizer para não comemorar Natal, para não falar do nascimento de Jesus. Uma coisa realmente absurda. Mas vamos ver aqui o que aconteceu, o que ocorreu no nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria.
todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Judéia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha que esse texto traz para nós uma reflexão. Está dizendo que José, ele cumprindo a ordem, do imperador, foi até a sua cidade natal para se recensear. Ele que era já casado com Maria, que estava grávida. E ele foi para a sua cidade. Esse trecho é um dos trechos que mais me chama a atenção com relação ao nascimento de Jesus. Poderíamos falar aqui dos magos, que são importantes, dos pastores, dos anjos, de todos aqueles que participaram do nascimento de Jesus. Mas esse trecho é um trecho que nos traz a reflexão sobre a natureza humana. Talvez você lê esse trecho e não percebe algo que é básico e que nós podemos ler aqui. José foi para aquele lugar, para a cidade de Belém, porque ele era dali, ele era daquela cidade. E ele então teve que ir para a sua cidade para poder se recensear. Era uma cidade pequena, mas ali estavam, aí que é o ponto que eu quero que você preste atenção. Em Belém estavam os parentes de José. Você faz ideia de quantos primos de José moravam em Belém? A Bíblia não fala, mas José tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos. Tinham colegas que cresceram com ele. Aí quando você lê no trecho que diz assim: estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso significa que nenhum parente de José o acolheu. Nenhum dos seus parentes, nenhum dos seus irmãos, nenhum dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, seus avós, dos seus colegas, ninguém. Uma mulher grávida que andou ali quilômetros de distância de Nazaré até Belém, não foi recebida por nenhum dos seus parentes. Para você ver, por isso que Jesus fala que a gente não pode deixar que nada intervenha na nossa salvação. Quem não deixar pai, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Por causa disso, porque às vezes as pessoas ficam tão apegadas com a família, tão apegadas com tudo, que larga o ministério, que larga tudo. E olha aqui o exemplo que Jesus está trazendo, além de toda a trajetória de Jesus, quando ele estava lá pregando, a sua família que não estava nem participando do culto, não foi assistir o culto, depois foi lá chamar ele, queriam tirar ele do culto. E ele disse: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que estão aqui ouvindo a palavra. E nesse momento, olha, já no nascimento, Jesus ainda no ventre de Maria já viu o que é ser desprezado pelos seus pais, ser desprezado pelos seus parentes, para você ver como que é a vida de Jesus. Por isso que nós não podemos de forma alguma cair nessa bolha de pessoas dizendo que Jesus é o dono da terra, que vai dar carro, vai dar casa, prosperidade. São os mesmos que estão dizendo para não comemorar o nascimento de Jesus. Pode prestar atenção. Todos esses que pregam prosperidade, que pregam riqueza, que pregam conquista na terra, são os mesmos que hoje estão com as suas portas de igrejas fechadas, são os mesmos que estão falando para não comemorar Jesus Cristo, porque o coração deles está nesse mundo. O coração deles é no reino da terra, não é no reino do céu.
Porque Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O reino do Senhor é um reino onde não haverá mais morte, não haverá mais guerra, não haverá mais sofrimento. E esse Jesus que nasceu, que nos recebeu como filhos, é esse Jesus que nós adoramos. É esse Jesus que nós cultuamos a tempo, fora de tempo, qualquer dia, tudo mais. Se nós não sabemos, uma coisa é saber o dia que Jesus nasceu, como nós estamos falando aqui na live. Não sabemos. Ninguém sabe o dia em que Jesus nasceu. Outra coisa é não comemorar o nascimento de Jesus. Agora, você acha que, usando o raciocínio lógico, o bom senso, como o apóstolo Paulo disse, né? Que o vosso culto seja um culto racional. Então, se nós usamos o bom senso, a racionalidade, nós vamos falar do nascimento de Jesus em maio, em junho, em setembro. Nós temos que falar do nascimento de Jesus hoje, em que o mundo inteiro está parado falando do Papai Noel, falando do Natal. Essa é a oportunidade que nós temos para falar o significado que Jesus nasceu. Por isso que estamos aqui nessa live, nesse momento, falando sobre isso. Agora, para que você entenda de fato, se você está acompanhando essa live desde o começo, você viu o trecho que nós lemos de Isaías capítulo 9, que fala que porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Do que significa o nascimento de Jesus. Eu venho falando aqui, o que é o Natal? Para você explicar para as pessoas, para a pessoa entender por que você comemora o Natal. O que é o Natal? É o momento em que nós, que não somos judeus, israelitas de sangue, fomos adotados como filho. Quando Jesus nasceu, o nascimento de Jesus é o momento em que nós fomos adotados como filhos. O apóstolo Paulo escreveu e falou muito claramente sobre esse fato. Vamos ler no livro de Gálatas, no capítulo 4, do versículo 3 até o versículo de número 7. Aqui o apóstolo Paulo está falando o que é o Natal. Aí, se você quer saber o que é o Natal, por que nós comemoramos o Natal, aqui está a resposta para a sua pergunta. O apóstolo Paulo escreve: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quer mais esclarecimento do que esse que Paulo fala? A plenitude de Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para os resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos, que é exatamente o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 9. O povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob seus ombros. Esse é o sentido do Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, que Deus mandou Jesus para nós. Jesus veio, nasceu do ventre da mulher. Então esse é o motivo pelo qual nós comemoramos o Natal. Nós nos alegramos de sermos filhos de Deus. Nos alegramos de ter sido adotados como filho de Deus. Por isso nós estamos aqui agradecendo a Deus, louvando o Senhor, porque Ele nos chamou. Esse é o sentido do Natal. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós comemoramos o Natal, porque nós fomos adotados como filho de Deus, e é um privilégio para nós
podermos dizer que somos filhos de Deus. Um privilégio podemos falar que Jesus Cristo nos adotou, Jesus Cristo nos chamou. Por isso que é importante, nesse dia de hoje, falarmos sobre o nascimento de Jesus. Olha, muita gente não sabe. Talvez uma pessoa possa assistir essa live hoje e pela primeira vez está entendendo o que é o Natal. A pessoa cresceu ouvindo falar de Papai Noel, ouvindo falar do menino Jesus, mas não entendia nada o que era aquilo, por que fala do nascimento de Jesus, o significado. E hoje essa pessoa está ouvindo isso. Por quê? Como o apóstolo Paulo fala em Gálatas, em Colossenses 4, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como deveis responder a cada um. É uma oportunidade. Hoje, um dia de Natal, muita gente aí ceando, muitas pessoas se confraternizando, sem saber o significado, sem saber o que representa, sem saber o que é. E você está ouvindo hoje que o Natal é o dia em que você foi adotado como filho, o dia em que Jesus te recebeu, te deu o direito a receber a herança. Porque se Jesus não tivesse nascido, nós não poderíamos se salvar. Essa é a verdade. Só os judeus, só os israelitas, porque era a promessa de Deus, de Abraão. Mas Jesus veio para todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, porque Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não tem como alguém dizer para não comemorar Natal. Não tem como alguém dizer que não se deve comemorar o Natal. Olha aqui o que disse o salmista: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. As pessoas não têm medo. Como que alguém pode dizer não comemora o Natal? Como que alguém pode dizer que isso é heresia, que isso é paganismo? As pessoas não têm medo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O Senhor é digno de toda ao sim, todas as coisas, em todo o tempo, em todo momento, em qualquer data, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Jesus Cristo é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nunca é demais adorar a Jesus, nunca é demais pregar a palavra de Deus. Falar que Jesus nasceu é a palavra, é bíblico, está aqui na referência bíblica que Jesus nasceu, que nós somos adotados como filhos de Deus. E como que nós não vamos falar isso? Não pode falar isso. Oh, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas quem pode dizer que nasceu? Quem pode dizer que não nasceu? Tem um vídeo em Belém, no dia 25 de dezembro. Exatamente dia 25 de dezembro. E tá lá o sol brilhando e tudo acontecendo. Como é que as pessoas dizem que é frio? É que os animais não podiam estar dentro de casa por causa do frio? Quer dizer, coisa assim que não faz lógica, não tem sentido. Mas nós comemoramos sim o Natal. É uma alegria estar aqui fazendo essa live, falando do nascimento de Jesus, falando que Jesus nasceu, falando que nós somos adotados como filho, agradecendo a Jesus por ter nos recebido. Somos gratos ao Senhor a tempo, fora de tempo, a todo momento. E isso é motivo de alegria, de felicidade. Por isso, se você está aí na sua casa, ou você está com a sua família, onde você esteja, celebre, confraternize, agradeça. Vale a pena louvar ao Senhor, vale a pena dar honra, dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo,
porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Não é demais falar de Jesus, nunca é demais proclamar a verdade e a salvação. Aproveito, convido a você que está assistindo essa live a participar do nosso grupo de oração que se chama Preparando-os para o Arrebatamento. Esse grupo é no WhatsApp. Eu estou colocando na descrição desse vídeo o link para você entrar nessa comunidade de oração. Todos os dias, às 15 horas, nós postamos uma oração para que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre das doenças, das enfermidades. Mas é um grupo de pessoas que realmente glorificam a Deus e que estão esperando a volta de Jesus, que não estão com o coração nas coisas materiais, no dinheiro, nas coisas desse mundo. É um grupo daqueles que estão esperando a volta de Jesus. Então, se você quiser se juntar conosco, venha fazer parte da nossa comunidade Preparando-os para o Arrebatamento. E também todos os dias você recebe uma mensagem, uma palavra curta para a nossa reflexão e crescimento espiritual. Que Deus abençoe muito sua vida. E no próximo dia 31 nós vamos estar aqui durante a virada do ano também transmitindo uma live e nós podemos orar juntos, virando o ano em oração. Que Deus abençoe muito sua vida, que você tenha um bom Natal, consciente, sabendo que vale a pena celebrar, porque Jesus Cristo nasceu e Ele nos adotou como filhos de Deus. Amém.